Oi pessoal, hoje nós vamos falar mais uma vez sobre a ansiedade. O que a gente vai falar hoje são sobre os 10 maiores medos de um ansioso. Mas não é um ansioso normal, desse comum não, é para você que sofre com a ansiedade. E hoje eu quero dividir com vocês esses 10 maiores medos de um ansioso. Claro que tudo que eu for relatar aqui vai ser baseado na minha experiência e tudo que eu já conversei com as pessoas, com o que eu já pesquisei e tudo mais. Vamos começar? Esse pode parecer bobeira, mas eu tenho certeza que você vai se identificar. É um medo de enfrentar filas. Isso mesmo, gente, pode parecer banal, pode parecer bobeira, mas é um medo que a gente enfrenta e não é fácil. A fila você encontra em qualquer lugar. Em supermercado, em padaria, em ponto de ônibus. Mas pior, pra mim, foi fila de banco. Foi fila de banco. Gente, eu passava mal toda vez que eu ia eu ia pra banco. Eu chegava a cutucar a pessoa que estava do meu lado e falava, olha, eu tô passando mal, eu vou sentar aqui no chão, se eu desmaiar não é nada não, juro pra vocês. E com isso, eu comecei a ficar com vergonha até de ir no banco, porque parecia que era golpe, sabe, pra poder pular na frente. Então, eu passava mal, eu tinha que avisar a pessoa, porque eu começava a ter vertigem, começava a ficar tonta, só que a pessoa que estava do meu lado, ela percebia que eu estava passando mal, porque eu ficava pálida. E, gente, eu comecei a passar mal em diversos lugares. Tudo quanto era tipo de fila eu passava mal. Então, eu tenho certeza que pra você também, esse é um medo que você ansioso enfrenta. Agora, a segunda coisa que o ansioso mais tem medo. Esse medo, gente, acho que é generalizado. Acho que todo mundo tem esse medo, que é de ficar louco. Gente, e esse medo dói, sabe? Esse medo mexe com a gente, porque a gente começa a ter reações, a ter sintomas, a sentir coisas que leva a gente a crer que vai ficar louco em algum momento, que a gente não vai conseguir se controlar. Mas, gente, a gente precisa tentar se acalmar. É fácil? Não, não é fácil. Quem disse que é fácil? Ninguém tá falando aqui que é fácil. Mas é possível. Então, gente, o medo de ficar louco, não se sinta sozinho. Você não é a única pessoa que sofre com esse medo. É um medo que acho que 99% das pessoas que sofrem com transtorno de ansiedade têm esse receio, que é o receio de ficar louco. Terceira coisa que um ansioso mais tem medo é de que alguma coisa aconteça a qualquer instante. Tipo, ser assaltado, sofrer um acidente de carro, de avião, seja lá o que for. Medo de, sei lá, um raio cair na cabeça. Gente, eu tô zoando aqui, mas é pura verdade. Eu lembro que na minha época, nas minhas maiores crises, se o ônibus fizesse uma curva ou uma ultrapassagem um pouco mais, empolgado, eu juro que eu já imaginava 1000 situações de acidentes ali. Se eu estivesse andando de carro com alguém que a pessoa estivesse muito acelerada, eu ficava imaginando acidentes. E não é imaginar só de, poxa, isso aí poderia causar um acidente. Não, gente, é de você imaginar cenários na sua cabeça, sabe? De bombeiros chegando, avisando para sua mãe, para os seus parentes, para o seu marido, de ser assaltada. Eu podia estar andando em qualquer lugar que fosse movimentado, qualquer pessoa que eu, na minha cabeça, naquele momento, achasse estranho, eu já achava suspeito, que iria me assaltar. E eu ficava tensa, gente, 24 horas por dia, preocupada de que alguma coisa ia acontecer comigo. Enfim, um dos maiores medos de uma pessoa ansiosa, sem dúvida, é de que algo muito ruim possa acontecer a qualquer momento. Então, não se sinta sozinho, porque você não é o único. Próximo medo, que eu também não sei se todos passam por isso, mas grande parte sofre com esse medo, que é o medo de sair de casa. A gente começa a passar mal em tantos lugares, a gente começa a ter medo de tantas coisas na rua, que a gente vai se aniquilando, vai ficando cada vez mais em casa, cada vez a gente vai evitando mais as circunstâncias de fazer determinadas coisas. Chega uma hora que você vê, você não está saindo de casa nem pisando na sua calçada. Isso aconteceu comigo e realmente é uma sensação de impotência muito grande, porque é como se fosse uma força maior que te dominasse e que te impedisse de sair. Porque na sua cabeça você vai sair, você vai passar mal, você vai dar trabalho para os outros, você vai ter que ir para o hospital,
você vai sofrer um acidente, você vai ser assaltada, e você vai isso, e você vai aquilo, e com isso você cada vez mais vai saindo menos, até o ponto de se enfurnar dentro de casa e sem sair mesmo para lugar nenhum sozinha. Você só consegue sair se for junto com outra pessoa. Então, mais uma vez, se você sofre desse mal, não se sinta sozinho, porque você não é a única pessoa e isso é um sintoma bem real de quem sofre com transtorno de ansiedade. E quinta coisa que o ansioso mais tem medo, gente, eu acho que esse é 100%. 100%, 110%, 120%. Sem brincadeira, que é o medo de infartar. Um dos maiores sintomas de uma pessoa ansiosa é começar a ter taquicardia, o coração acelerar muito, a sua respiração ficar incontrolável, né, de uma maneira que você não consiga respirar direito, parece que te sufoca. Então, infartar é uma coisa que realmente todo ansioso sofre. Só que, gente, não se preocupe, porque assim, os sintomas a gente começa a ter dormências, a gente começa a ficar com falta de ar, nosso coração vai a 1000 por hora e realmente a sensação que a gente tem é que a gente vai infartar. Então, acho que todo ansioso tem esse medo. Próximo medo é o medo de tomar remédio. Se tem uma coisa que o ansioso tem medo, é de tomar remédio. Por quê? Porque normalmente a gente tem aquela ditado, a gente tem aquela ideia de que o remédio ele vicia, porque normalmente pessoas que são ansiosas ou são depressivas, pessoas que passam por esses problemas psicológicos, precisam tomar remédio controlado. E os remédios controlados são muito fortes. Então tem aquela história de que vai viciar e a pessoa vai ficar viciada na medicação. O conselho que eu dou, se você tem um acompanhamento médico, se você quer realmente ficar bom, você vai seguir à risca tudo que o seu médico te recomendar, você não vai correr esse risco de ficar viciado. Claro, você não pode parar de tomar uma medicação de uma hora para outra, que você vai sentir. O remédio controlado, ele traz muitas reações adversas. Então, se você parar de tomar um remédio de uma hora para outra, você vai sofrer, de verdade. E a mesma coisa se você começar a tomar por conta própria. O médico, ele estuda anos e anos e pesquisa a fundo para identificar cada sintoma que você tem e definir a melhor medicação para o que você tem. Por mais que o que você sinta seja parecido com o que o seu primo sente, não é a mesma coisa. Então, para cada um, o organismo funciona de uma maneira diferente. E outra coisa, não se desespere caso aquele remédio não esteja fazendo efeito para você. Talvez você sinta uma piora no início, mas você precisa conversar com o seu médico, ser muito real com ele, bem transparente, dizer tudo o que você sente para que ele consiga te diagnosticar da melhor maneira possível, de receitar a melhor medicação possível. Então, se você está se sentindo mal e o médico insiste em não mexer na sua medicação, já falei isso em outro vídeo, troca de médico, que isso aí não tá legal não. Mas não se preocupe, medo de tomar remédio é uma coisa que todo ansioso, acho que quase todo, né? Acho que não pode todo. Tá, mas quase todo ansioso tem, mas é um mal necessário. Se você, por acaso, quiser evitar medicação, tente ao menos fazer algumas coisas por fora que possa te ajudar, uma meditação, um yoga, uma atividade física, uma terapia. Quando aí você vê que não teve jeito, não adianta. Procura um psiquiatra, vai na medicação, porque às vezes a situação só com a medicação para controlar. Tá? Não se sinta sozinho mais uma vez, você não está só. Esse medo eu acho que é peculiar, ou talvez poucas pessoas tenham tido. Mas eu coloquei aqui porque foi uma coisa que eu tive e mexeu muito comigo, que foi um medo do escuro. Gente, dói pra mim falar sobre isso, sabe? Porque é uma coisa tão patética, é uma coisa tão surreal que dá vergonha. Mas é uma coisa que aconteceu comigo e como eu tive esse problema de vergonha, de me sentir um nada, por ter medo do escuro, talvez tenha alguém aí que também tenha passado por isso e possa se identificar. Eu percebi que eu estava com esse medo todo do escuro uma vez que eu estava na casa da minha cunhada e eu fui dormir antes de todo mundo. Tava todo mundo na sala, eu fui pro quarto, o quarto era parede com a sala e tipo, a luz do quarto estava toda apagada e a portinha do quarto estava aberta, ou seja, a claridade da sala estava refletindo no quarto. Mas ali, quando eu me vi sozinha, no escuro, me bateu um desespero, uma angústia tão grande. E ali caiu a ficha de que eu estava com medo do escuro. E eu comecei a chorar. Eu comecei a ficar envergonhada
com vergonha de mim mesma, eu comecei a me sentir uma ridícula, eu comecei a me sentir uma doida, e ali eu vi que eu realmente estava com um problema. Porque o medo que eu tinha não era um medo real, gente, era um medo de tipo, ridículo, um medo de pessoas na sala, parede, porta aberta, luz batendo, mas eu sozinha naquele cantinho do quarto, no escuro. Foi uma coisa que mexeu muito comigo e ali eu vi que o negócio estava feio. Então depois, mais pra frente, eu me casei, precisei ficar sozinha algumas noites com meu marido, já falei isso em outro vídeo também, meu marido precisava dormir em outra cidade e eu ficava sozinha em casa e era desesperador pra mim. Foi onde eu adotei minha cachorrinha e ela me fez muita companhia e foi uma benção. Se vocês quiserem, um dia eu conto pra vocês aqui como a minha cachorrinha me ajudou com a ansiedade. Vamos pro próximo item. 8º medo de um ansioso é o medo de ficar sozinho. Por quê? Quem sofre com ansiedade se entende com a outra pessoa que também sofre. Consegue trocar experiências, compreender o que eu quis dizer com tal sentimento, tal. Agora, quando não, a gente acaba se prendendo e se fechando. Aí começa a parar de falar com os parentes, começa a parar de falar com os amigos, começa a parar de falar com as pessoas em volta. E a gente para de falar, primeiro, para não encher o saco. Às vezes a gente não quer encher o saco da pessoa. Outra, às vezes a pessoa não compreende mesmo o que você está sentindo. Outra, às vezes a pessoa não tem interesse em entender o que você está sentindo. E às vezes você simplesmente não quer preocupar a pessoa. Então você vai se fechando. E você vai ficando cada vez mais sozinho. E cada vez mais cresce na sua cabeça a ideia de que ninguém nunca vai te entender. E aí você vai se isolando, e você corre o risco até de chegar a uma depressão. No meu caso, graças a Deus, eu tive crises muito fortes de ansiedade no decorrer de todos esses anos, mas eu nunca tive depressão. Eu tive momentos deprimidos, mas nunca tive depressão. Mas é assim, gente, é um pezinho lá para você entrar numa depressão quando você está com ansiedade e se fecha muito. Então, sempre que você tiver a oportunidade, saia de casa, converse, vá numa festinha, não beba bebida alcoólica se você toma remédio controlado, por favor. Mas procure se divertir, procure conversar, procure estar ouvindo música legal, procure ir na igreja, procure fazer esporte, aquilo que te dê prazer. Porque assim, o ansioso ele também perde um pouco do prazer nas coisas, né? Mas tenta, não se limite e não se feche totalmente, se esforce. Porque vai fazer bem pra você, vai evitar com que você entre numa depressão forte, ok? Então, não sinta medo de ficar sozinho. Esse canal aqui, esse vídeo aqui é exatamente para isso, pra gente poder trocar experiências. Então, se você quer conversar, pode mandar pergunta aí pra mim, pode conversar comigo por inbox, não precisa comentar aqui, ó, pra ninguém ver. Pode ser só nós aqui, ó, tete a tete, entendeu? Vamos lá pro próximo item. Esse medo acho que todo mundo tem também, que é o medo de nunca ficar bobo. Por quê? Porque a gente começa a melhorar, a gente toma as medicaçõezinhas, tá lá, tá tudo beleza, e de repente vem uma recaída. Quem nunca? Quem nunca? Teve uma recaída durante um tratamento. Pois é. Eu já tive, eu tenho certeza que você já teve, se você não tem, não se preocupe, você vai ter. Mas não se desespere. Nessas horas a gente pensa de fato que a gente nunca vai ficar boa. Ou a gente está passando por um período muito longo de crise. Então, isso vem na nossa cabeça, de que a gente nunca vai ficar boa. E eu vou te falar, se você não tratar, se você não cuidar, se você não procurar tomar as medicações certinho, praticar uma atividade física, ocupar a sua mente, realmente vai ser difícil você ficar bom. Se eu tiver de ficar bem, tomando remédio, beleza, gente, não vou deixar de tomar remédio se eu vou ficar boa. Claro que eu vou fazer por onde? Parar. Mas se eu precisar, vamos lá, estamos que estamos, hein? E a gente tem que usar a medicina a nosso favor, não é mesmo? A gente não vai exagerar, a gente não vai tomar nada que o nosso médico não tenha prescrito, a gente não vai tomar acima do que ele prescreveu, a gente não vai tomar por conta própria, mas a gente precisa seguir à risca o que o médico falar, os exames que o médico passar. Se você não levar isso a sério, você realmente nunca vai ficar boa. E a cada vez que você abandona o seu tratamento, que você volta, vai voltar pior. Isso eu digo por experiência própria, beleza? Tamo junto? Então vamos. 10º medo, e esse medo é o medo geral. Esse é o medo da nação, do mundo todo. Que é o medo de morrer, gente. Quem aqui não tem medo de morrer, que atire a primeira pedra? Todo mundo tem medo de morrer. Mas para um ansioso, o medo de morrer, meu filho, não te conto. Não te conto. O medo de morrer para um ansioso é gigante.
é gigante, porque as sensações, as crises que a gente tem, a sensação do infarto, de que vai desmaiar, de que vai ter isso, tem aquilo, é tão grande que a gente jura de pé junto, dali a gente não passa. A gente vai morrer e Deus vai receber a gente na glória em nome de Jesus, amém. Pois bem, gente, todo mundo tem medo de morrer, eu sei, mas para o ansioso, enfrentar esse dilema na vida é muito, muito tenso, porque as crises vêm de uma maneira muito pesada. E naquelas horas a gente realmente tem a sensação de que vai morrer. Mas não se preocupe, eu já falei isso em outro vídeo também. Ninguém até hoje foi constatado uma morte de uma pessoa que tenha morrido durante uma crise de ansiedade. Procure respirar, preste atenção no seu dia a dia, preste atenção em aquilo que está te fazendo mal, nas pessoas que estão te fazendo mal. Evite, procure sempre estar rodeado de pessoas bacanas ao seu lado. Se não, melhor sozinho do que pessoas que colocam para baixo, tá? Então, olha, não se preocupe, você não vai morrer, beleza? E agora o medo bônus aqui que eu te lembrei aqui agora. Que eu lembrei porque eu tive o medo de ter várias doenças. Gente do céu, a gente sente tanta coisa que a gente jura que a gente tem tudo. Eu já achava que eu tinha reumatismo, eu achava que eu tinha problema no coração, eu achava que eu tinha problema no pulmão, eu achava que eu tinha problema na raiz do cabelo, eu achava que eu tinha problema em tudo. Eu achava que se eu fizesse logo os exames, eu ia descobrir o que era, ia tomar remédio e ia passar. Quando eu chegava no médico, ele fazia o exame e falava que você não tem nada. Eu falava, não é possível. Eu tô ficando louca mesmo, gente. Eu tô ficando louca porque eu tô sentindo tudo, mas eu não tenho nada. Não, gente, a gente realmente sente tudo. Eu sentia dormência, eu sentia a dor de cabeça, eu sentia a insônia, né? Enfim. Gente, a gente acha que realmente tem tudo. E realmente a ansiedade, ela provoca tudo isso, tá? Não é mentira, você não tá inventando isso não é coisa da sua cabeça. O seu corpo realmente responde a todos esses sentimentos, esses sintomas. Só que como posso falar? Eu não sei o linguajar médico, sabe? As dores nos ossos que eu sentia, gente, era muito grande. Eu sentia a minha carne queimava. Minha junta era dolorida. Como que eu não ia ter nada? E a médica falou, não, você não tem nada. É tudo ansiedade. Por isso que é bom você ter tudo controladinho, as medicações em dia. Porque você vai evitar ter todos esses sintomas, vai evitar ficar cada dia mais apático em casa, sentindo dor, sofrendo. Então, se você quer parar com o sofrimento, corra atrás de um tratamento. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é barato, mas você não pode desistir. Corra atrás da sua felicidade, porque ela é possível e ela tá aí te esperando, basta você correr atrás, tá? Não desanime, não chute o balde, continue lutando, porque é possível você ficar boa. Eu não vou falar que você vai ficar curado 100% da ansiedade, mas você vai conseguir dominar a danada e ela não vai mais atrapalhar o seu dia a dia, não vai atrapalhar mais a rotina, não vai atrapalhar mais a sua vida, beleza? Se você gostou desse vídeo, você não esqueça de, antes de sair, deixar o seu curtir pra mim. Compartilha esse vídeo aqui com aquelas pessoas que você acha que precisa ouvir, acharia interessante ver esse vídeo, que sofre com a ansiedade. Compartilha com ele lá com o seu amigo. E não deixe de se inscrever aqui no canal, beleza? E se você também quiser, pode deixar aqui nos comentários quais foram os seus maiores medos, né? Se você sofre com ansiedade, o que realmente te dá medo? Se você quiser também, pode me acompanhar nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. É tudo Tati Vinog. E é isso, gente. Um beijão e até o próximo vídeo.